Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. E queria convidar você a orar, fechar seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Senhor agora, clamando para que Ele fale aos nossos corações através da pregação da palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Pai, volte em nossa mente, em nossos corações, para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Que saímos daqui transformados, para a Tua honra e para a Tua glória. E que saímos daqui com um desejo sincero de louvar o Senhor e engrandecer o Teu nome. E é isso que nós clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 113. Nós vamos trabalhar esse Salmo hoje. Deixa eu já testar Eita, aí, agora foi. Nós vamos trabalhar esse salmo hoje, nessa manhã. Salmo de louvor ao nosso Deus. Salmo 113. Antes de fazer a leitura, já me certifiquei que não tem nenhum bichinho voando aqui nessa manhã, tá bom? Para quem estava na última pregação minha, eu tomei um rasante de uma libélula gigante, nem sei que bicho que era aquele. Se você quiser a figurinha, pede o pessoal, tem lá da comunicação, ele sempre tem esse tipo de material. Vamos ler os salmos juntos aqui, queridos. Salmo 113, diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvem aos servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Queridos, eu não sei se você já está há muito tempo aqui na igreja, e a gente sempre tem esse costume de falar, vamos louvar o nosso Deus. Devemos louvar a Deus. E se você parar para pensar, essa é uma pergunta até um pouco mais profunda. Por que devo eu louvar a Deus? E é interessante que essa pergunta, ela permeia vários campos da sociedade, e muitas das pessoas que não creem em Deus, eles questionam esse tipo de movimento. Um filósofo muito famoso, um ateu ferrenho, que sempre batalhou para destruir a fé cristã, e não conseguiu, porque ele já passou e a fé não. Mas Friedrich Nietzsche, um filósofo de um tempo atrás, ele dizia assim, eu não consigo acreditar em um Deus que quer ser louvado o tempo todo. Esse ateu, esse filósofo, ele não conseguia, na cabeça dele, ele não conseguia conectar, porque esse Deus, ele tinha que ser louvado o tempo todo. E queridos, a gente está há muito tempo aqui na igreja, caminhando há muito tempo, e nós sabemos que nós temos que louvar ao nosso Deus. Isso é muito importante. Mas se pararmos para pensar no âmago dessa questão, no profundo dessa questão, a pergunta que eu faço para você é, por que você deve louvar a Deus? Talvez você esteja aqui há anos e está vivendo essa vida automática, onde você entra por aquela porta, você senta, canta as músicas, vê tudo o que acontece, você ora. A pergunta que eu faço para você é, por que você faz o que você faz? Por que você está aqui nessa manhã? E esse salmo de número 113, ele é um salmo que vai nos ajudar a entender o motivo pelo qual nós devemos louvar o nosso Deus. E se eu pudesse resumir para vocês essa mensagem numa frase, numa grande ideia, é a seguinte: aleluia, louvemos ao Senhor, pois Ele é incomparável e gracioso.
Aleluia, louvemos ao Senhor, pois Ele é incomparável e gracioso. Então, a gente vai dividir o texto em 3 partes, e eu vou conversando com vocês ao longo do sermão aqui, mas o contexto ele é muito legal para a gente estudar esse texto. Esse é um salmo de Halel, um salmo de aleluia. Olha aí na sua Bíblia, qual que é a primeira palavra do salmo? Qual que é a última palavra do salmo? Aleluia. Então é um salmo de aleluia, de Halel. E é um salmo que o contexto histórico dele é muito legal, porque era um salmo cantado, entoado pelo povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Sabe aquelas músicas que você escuta nos dias felizes? Então, para o povo judeu, o Salmo 113 era uma música de um dia feliz. Uma música de aleluia, de gratidão. E é interessante que eles eram muito cantados na época da Páscoa e festas judaicas. Talvez alguns historiadores vão dizer que provavelmente esses salmos eles funcionavam assim, ó. O 113 e o 114, eles eram cantados antes da refeição da Páscoa. Depois você pode ver com calma. 113 e 114. E depois da refeição, os 115 a 118. E esse costume é tão interessante porque vocês podem ver que em Mateus 26:30, depois você abre sua Bíblia ou marca aí, o texto fala que depois de Jesus ter comemorado a Páscoa com os discípulos, eles saíram cantando. Jesus cantou um desses salmos, do 113 ao 118. Isso é encorajador. Estudarmos esses salmos juntos é encorajador. Mas pensando nesse contexto então, vamos trabalhar o primeiro bloco do nosso texto, que vai dizer a respeito que, aleluia, louvemos ao Senhor. Olha o versículo 1 aí comigo. Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Eu já falei que a gente está muito tempo aqui na igreja, a gente acaba falando coisas das quais a gente não sabe. Gente, o que significa aleluia? A primeira música que a gente cantou aleluia várias vezes. E o teu amor me faz cantar, né? O que significa aleluia? Interessante, né? A gente tem o costume de ter aqui. Gente, aleluia é um convite para adorar ao nosso Senhor. Então toda vez que você cantar aleluia, é basicamente, venha louvar ao Senhor, com alegria, com entusiasmo. É um desejo sincero de coração, venha louvar ao Senhor. É isso que significa aleluia. É um convite. Mas é interessante agora que do versículo 1 a 3, a gente vai ver algumas características muito interessantes. Porque parece que o salmista agora, ele entra no Globo Repórter. E ele fala assim, adoradores do Senhor, quem deve adorar? Como deve adorar? Quando deve adorar? Aonde? Não perca. No próximo, Salmo Repórter, não Globo Repórter, é o Salmo Repórter aqui. Então, a gente vai trabalhar o texto junto essa primeira parte, que vai responder todas essas questões. Então, olhe junto comigo a primeira parte do versículo 1. A primeira pergunta é, quem deve louvar? Então, o versículo 1, a primeira parte diz o quê? Louvem, ó servos do Senhor. Quem deve louvar esse nosso Deus? Os servos do Senhor. Ou seja, lembra que o povo de Israel ficou no Egito? Essa ideia de servidão para eles é algo muito claro. Mas é interessante porque talvez pode ter uma confusão. Porque quem eram os servos do Senhor, principalmente pensando no contexto ali de tabernáculo, eram os levitas, né? Era o pessoal que cuidava do templo, aquele pessoal que servia no templo. Mas o salmista não está falando sobre isso, mas ele está falando sobre todos aqueles que são servos do Senhor. Ou seja, o sacerdócio, o serviço no templo, o serviço a Deus agora é para todos. Queridos, o chamado para louvar ao Senhor é para todos. Não é apenas para os servos do Senhor, né?
Então, só quem trabalha na igreja tem que louvar o Senhor. Ou só quem faz alguma coisa na igreja tem que louvar o Senhor. Então a primeira pergunta, quem deve louvar? Todos os servos do Senhor. A segunda pergunta é, a quem deve se louvar? E a segunda parte do versículo 1 vai falar o quê? Louvem o nome do Senhor. Então, nós devemos louvar, engrandecer o nome desse Senhor. Todos nós. E é interessante porque esse conceito de louvar o nome do Senhor é o conceito que vem muito do Antigo Testamento também. Para nós, que ideia é essa louvar o nome? Eu sei que tem algumas igrejas aí, alguns lugares que eles confundem, né? Eles ficam repetindo Jesus na música 32 vezes. Eles acham que isso é louvar o nome. Mas isso não é louvar o nome. Louvar o nome é louvar a quem Deus é. Lembre-se que Deus revelou-se para o seu povo com o seu nome. O seu nome para o seu povo era Eu Sou. Ou seja, nós devemos louvar ao Senhor por quem Ele é. Terceira pergunta, quando nós devemos louvar ao Senhor? Olha o versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Queridos, aqui é uma convocação para nós louvarmos ao Senhor, em que momento? Agora. Irmãos, hoje é tempo de louvar a Deus. Irmãos, a gente canta várias vezes, vem, esta é a hora da adoração. Queridos, o momento para nós louvarmos a Deus é agora e para sempre. É interessante que o chamado aqui no texto do salmista é um chamado intenso para o agora. É tipo quando as nossas mães, quando a gente era pequeno, davam uma ordem chamando pelo nome. Certo? Mateus, vem arrumar o quarto agora. Eu poderia postergar essa arrumação no quarto? Não, eu não poderia. Porque se eu postergasse, o chicote ia estar lá, né? Então, esse chamado para nós louvarmos ao Senhor é para agora, queridos. Agora e para todo o sempre. O versículo 3 ainda vai dar essa ideia de em que momento, né, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Mas é interessante porque no contexto judaico ali do Antigo Testamento também, eles lidavam muito com o aspecto de localização, onde nasce o sol e aonde se põe. Ou seja, o salmista também está querendo dizer o local da onde nós devemos adorar o nosso Deus. E o local qual que é? Todos os locais. Em todos os locais nós devemos adorar esse Deus. O sol se põe ao leste, não, o sol nasce ao leste e se põe ao oeste. Ou seja, a localização de onde nós devemos adorar o nosso Deus é na terra inteira. Em todos os lugares. Queridos, o nome do Senhor deve ser louvado em toda a terra, em todo o lugar. Mas é interessante, a gente olha já para esses primeiros 3 versículos, e aí você pensa assim, Mateus, muito bom, eu louvo ao Senhor em todo o tempo. A primeira pergunta que eu faço para você é, por que o salmista vinculou louvor com servos? No versículo 1. Quer dizer, a primeira resposta para você é essa. Uma das maiores maneiras de você louvar e adorar o nosso Deus é por meio do serviço. E a pergunta que eu faço para você sentado aqui nessa manhã. Como que você tem louvado a Deus por meio do seu serviço? A igreja tem necessidades. Como que você tem disposto das suas habilidades, dons e talentos para servir ao Senhor e dessa maneira louvá-lo? Segunda pergunta que eu faço para pensarmos juntos, mas quem é o alvo da sua adoração? O salmista disse que devemos louvar o nome do Senhor. Mas muitas vezes quando a gente abre redes sociais, nós estamos louvando políticos, louvando jogadores de futebol, louvando amigos, louvando familiares. Quando o salmista diz,
O Senhor deve ser, Ele é o alvo da nossa adoração. Pensando no tempo de adoração, se você olhar para a sua vida hoje, agora, na verdade até pensando na exortação que o pastor Ricardo deu aqui, você entendeu que agora é momento de você louvar a Deus? Ou você era um desses? Eu não consigo fazer cara feia, porque eu não sou feio. Minha esposa, ela defende essa ideia. Então, mas você de cara brava, aqui em cima, aí na sua cadeira, sem louvar o Senhor. Eles agora é a hora de louvar a Deus. E pensando em local, aonde você tem limitado o seu louvor a Deus? Queridos, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que louvar a Deus é apenas o que fazemos aqui com o Gerson e banda, cantar músicas de crente e etc. Louvar a Deus é tudo que você faz na sua vida. E infelizmente limitamos o local da nossa adoração a Deus na igreja. Sendo que o Senhor está te chamando nessa manhã para você adorá-lo e louvá-lo fora daqui. Lá no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua universidade, fora da igreja. E aqui dentro principalmente também. Por isso que existe esse convite, aleluia, louvemos ao Senhor. A sua vida é marcada por você ser uma pessoa que louva ao Senhor? Mas é interessante que o nosso texto continua, e agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que vai afirmar que o nosso Senhor, Ele é incomparável. Do versículo 4 a 6, nós veremos que o nosso Senhor, Ele é incomparável. O texto diz assim: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Queridos, o versículo 4 agora, ele vai dizer que o Senhor, Ele está exaltado, o nome dEle é honrado, o nome dEle é glorificado, acima de todas as nações. Irmãos, para nós isso é um pouco difícil de entender esse contexto de nações, porque esse aspecto geográfico, de geopolítica, não nos afeta tanto hoje como afetava naquela época. As maiores nações eram as maiores nações com poder militar e poder geográfico. Quanto mais terras e mais soldados, mais forte é a sua nação. E é interessante, por quê? Porque quando nós pensamos em nações, poder militar, o nosso contexto brasileiro ele é meio complexo nesse. A gente não vive em guerras, a gente não sabe o que é guerra. Eu fiz lá o reservista lá, com 18 anos, alistamento, obrigado, Gerson. Alistamento eu fiz lá, e o cara perguntou para mim: você quer servir? Eu falei: não. Aí ele: tá bom. E me mandou embora para casa, né? Ele assinou, me dispensou e está valendo. Essa cultura militar para nós não é muito comum, mas meus irmãos, naquela época uma nação era medida por essa força militar. E deixa eu tentar trazer para os nossos dias atuais o tamanho dessa grandeza de Deus em relação a nações. Eu vou ter que usar a nação americana aqui. Eu sou brasileiro, mas a nação americana de Jeremiah é uma nação que investe muito em aspecto militar. Então, preste atenção comigo. Os Estados Unidos eles investem por ano em defesa militar e etc. 750 bilhões de dólares. Vai anotando aí, 750 bilhões de dólares. E o Brasil ele investe 27 bilhões. Os Estados Unidos têm mais de 5.500 armas nucleares. O Brasil não tem nenhuma. Os Estados Unidos têm mais de 700 caças.
O Brasil tem 78. Os Estados Unidos têm mais de 5.760 helicópteros especiais de guerra. O Brasil tem 200. Os Estados Unidos têm 20 porta-aviões, 91 destroyers, 66 submarinos. O Brasil não tem nada disso. Queridos, o PIB dos Estados Unidos, quanto eles produzem de dinheiro, dá um total de 25 trilhões de dólares. Eu acho que eu nunca escrevi quantos zeros tem num trilhões. 12? 12, Evandro? 12? Depois você passa, matemática ele passa depois para mim. Gente, é muita coisa. É muito dinheiro, é muita coisa informada. Mas olha que interessante, o salmista está dizendo que acima desses 25 trilhões, que dá para você comprar mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, existe um Deus que está acima de tudo isso. Esse Deus está acima de todas as nações, o nome dele é exaltado acima disso. Segura o seu dedo aí no Salmo 113, mas abre sua Bíblia lá comigo em Isaías 40. A gente vai voltar já para o Salmo 113, mas olhe comigo Isaías 40. Nós leremos do versículo 15 até o 18. Isaías 40, do 15 a 18. Olha o que o texto diz sobre as nações, das quais são tão grandes, 25 trilhões, 66 destroyers e tantas coisas. Eis que as nações são consideradas por ele Deus no caso, né? Como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Gente, vocês conseguem olhar para esse texto agora de Isaías, quando fala sobre nações, a progressão do que são essas nações, do que são 25 trilhões de dólares para Deus? Como uma gota, como uma poeira, como um vácuo, como nada. O Senhor é incomparável porque nada é igual a Ele, nada se compara ao nosso Deus. Ainda no versículo 4, meus irmãos, o salmista vai afirmar que o quê? Que o Senhor está acima de todas as nações e a sua glória está acima dos céus. Essa linguagem poética, às vezes a gente se perde. Mas, meus irmãos, os nossos céus são gigantescos. Essa é uma pequena vista nossa da terra. A nossa grande terra. A nossa poderosa terra. E aqui estamos nós. A poderosa terra, dentro de um aglomerado de estrelas, planetas, em uma galáxia. Mas não só isso, não existe só apenas a nossa galáxia, mas o último registro humano da foto mais distante do satélite Hubble, onde ele capta mais de 140 mil galáxias, que são esses pontinhos brilhantes aí na tela. E o salmista vai dizer que o Senhor, o nome dele, a glória dele está acima de tudo isso. Meus irmãos, o Senhor criou tudo isso pela sua palavra.
Ninguém é como o Senhor. E talvez você olhando para essas coisas tão grandes, você se sinta pequeno demais. Mas a leitura desse salmo é para isso mesmo. É para que nós sintamos pequenos diante da grandeza do Senhor, pois ninguém, nem nada nessa terra se compara ao nosso Deus. O versículo 5 é maravilhoso também porque é uma pergunta: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem é semelhante a esse Deus que coordena todo esse universo com a palma das suas mãos? Ninguém é como o Senhor. O Senhor é incomparável. E talvez a gente leia o versículo 4 e 5, a gente começa agora a criar uma imagem de um Deus tão grande, e eu, um ser tão pequeno e tão frágil. Gente, vocês já viram um homem com febre? É um ser frágil e pequeno. Meus irmãos, esse é o nosso Deus grande e nós tão pequenos. E talvez a gente comece a criar agora um cenário de um afastamento, do qual, meu Deus é muito grande, eu não sou nada. Mas olha o versículo 6. Olha que bálsamo. Vou ler o final do 5. Cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Queridos, Deus não está longe lá no céu. Deus não está sentado no trono com o seu cetro, olhando para o que nós vemos e, muito bom, muito ruim, interessante, não, castiga esse morre, esse vive. Gente, a imagem é muito legal do texto aqui, é a ideia de um Deus que está nos céus, ele se inclina. Assim como nós, adultos, quando estamos conversando com uma criança pequena, e nós queremos olhar no olho dela, e nós nos agachamos para conversar com ela. Essa é a figura desse Deus que não está longe lá no céu. Esse mesmo Deus, Ele se adentra na história. Meus irmãos, esse segundo bloco sobre a incomparabilidade do Senhor nos leva a fazer algumas perguntas. Meu irmão, qual é a sua visão de Deus? Quando os problemas da vida aparecem, seja sincero com você. Quem que é maior? Esse Deus que está acima das galáxias? Ou os seus problemas? Será que se nós se lembrássemos dessa incomparabilidade de Deus, andaríamos tão preocupados e ansiosos como andamos? Talvez uma segunda aplicação importante para nós desse segundo texto. Mas, meus irmãos, jamais acredite na mentira do pecado de Satanás, que Deus é um Deus longe que não está perto. O texto é claro, Deus é esse Pai que se inclina, que se abaixa, que se aproxima, e Ele está lá. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, esquecemos disso. Achamos que estamos andando pelo vale da sombra da morte sozinhos. Mas o Senhor está lá, está perto, está cuidando. E talvez uma terceira aplicação, pensando que o Senhor é tão grande e está perto. Meus irmãos, isso deveria produzir em nós temor e santidade. Eu tenho convicção de que se nós lembrássemos de que Deus é grande, poderoso, e Ele está perto, se eu me lembrasse disso constantemente,
nós pecaríamos menos. Muito menos. Se nós se lembrássemos do que o Senhor está perto, está vendo tudo o que fazemos, que Ele é grande e poderoso, talvez deixaremos de fazer aquilo que fazemos quando ninguém vê. Meus irmãos, o Senhor é incomparável e está próximo de nós. E por fim, nós chegamos no nosso último bloco, onde o salmista vai afirmar que o Senhor, Ele é gracioso. E essa parte do texto é muito especial, porque, de novo, a gente pode olhar para essa grandeza de Deus, para esse louvor a Deus, e a gente pode pensar num ritmo de adoração a Deus, algo muito mecânico, e algo muito de obediência, de uma vara curta. Olha, se você não adorar a Deus, você vai apanhar. E no final do texto, ele mostra os motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus. E é porque Ele é gracioso. Olha juntamente comigo o versículo 7 até 9. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quer dizer, essa ideia do levantar do pó o pobre e erguer ele, tirar ele do pó, tirar ele do lixo, é uma cena muito forte. Algumas versões muito antigas vão usar a palavra monturo, né, de Bíblia. Mas ela ajuda bastante a gente a entender, porque naquele contexto, os pobres necessitados, eles sempre iam para a periferia da cidade, sempre perto dos portões. Tanto que vocês lembram nos evangelhos, né? Várias vezes quando Jesus entrava numa cidade, ali na entrada da cidade estava a galera que não era bem aceita pelo povo. O pobre, o necessitado, os doentes, e por aí vai. E meus irmãos, a figura ali era muito cruel. Porque pensa comigo, existiam pessoas ali no lixo. O pobre no pó. No pó de pessoas que caminhavam por aquela cidade, os pobres ali beirando o portão da cidade no chão, comendo pó. O necessitado no lixo, onde naquela época, gente, não tinha crematório. Provavelmente corpos mortos eram jogados no lixo, e pessoas estavam ali naquele meio. Mas é interessante que o texto vai dizer que o Senhor pega esse pobre do pó, tira ele dali, levanta ele dali, Ele tira esse necessitado do meio do lixo. E o versículo 8 é fantástico, porque ele pega esses, dos quais eram vistos como o lixo da sociedade, e coloca eles aonde? Assentados com príncipes, em locais de honra. A ideia do versículo 9 basicamente é a mesma ideia. É pegar essa mulher que era estéril. E meus irmãos, naquela época o tratamento para uma mulher estéril era totalmente decadente. Ter filhos é algo muito bom, é um presente de Deus. Mas infelizmente naquela época, muitos homens viam a esterilidade como uma maldição. Então muitos, quando casavam-se com uma mulher, descobriam que ela era estéril, abandonavam aquela mulher. E aquela mulher ia lá para a porta da cidade, juntamente com um lixo, com o necessitado, com o pobre. Ou ele abandonava aquela mulher e se casava com outras, para que ele pudesse ter filhos. É o mesmo cenário de uma pessoa necessitada, uma pessoa vivendo no lixo, sendo desprezada, humilhada. E o Senhor pega essa mãe agora e coloca ela numa família. E dá a ela filhos. É como se pensasse, pense em você caminhando, você tentando procurar algo, você sendo humilhado, você sendo
sofrendo opressão, você fugindo, correndo, e aparecesse alguém e falasse assim, ó, vem cá, eu quero te dar do melhor, eu quero te ajudar, eu quero estar com você. Esse é o sentimento de honra. Queridos, nós devemos louvar o nosso Deus porque Ele é gracioso. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é tão gracioso que Ele não faz isso só com essas pessoas do texto, mas esse texto, ele evidencia claramente o Evangelho. Nós somos o pobre, o necessitado no meio do lixo, da morte, do pecado. Como vai dizer em 1 Coríntios, nós éramos as coisas pobres e poucas desse mundo. Nós éramos os loucos, insensatos. Não éramos poderosos, não tínhamos nada para oferecer. E esse mesmo Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele envia seu Filho, Jesus, para vir aqui na terra e tirar nós, os pobres necessitados, estéreis, do lixo. E essa graça se cumpre em Cristo, pela salvação. Esse texto é fantástico, porque o texto fala, né, que Ele pega esses e coloca eles para sentar com príncipes. E é interessante porque Efésios 2 vai dizer que em Cristo agora nós estamos assentados com Ele aonde? Nas regiões celestiais. Meus irmãos, o Senhor deve ser louvado, porque Ele é gracioso. Porque Ele é incomparável. Nós sempre teremos um motivo pelo qual nós podemos louvar o nosso Senhor. Queridos, nossos irmãos ali no sul, que estão perdendo familiares, estão perdendo posses, bens, perdendo tudo que eles têm, eles sempre vão ter um motivo para louvar o Senhor. E esse motivo é a salvação em Cristo Jesus. E o texto termina com mais um aleluia. Os irmãos, o texto começa com um aleluia e termina com um aleluia. Veja, o próprio texto, ele é explicativo. Tudo começa com um convite a um louvor ao nosso Deus, e tudo termina com um convite ao louvor ao nosso Deus. Não tem motivos ou circunstâncias das quais você pode virar um dia e falar, eu não quero louvar a Deus hoje. Eu não quero louvar ao meu Deus hoje. É por isso que Hebreus 13:5 vai deixar muito claro que hoje, por meio de Jesus, a gente consegue oferecer a Deus o quê? Um sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. Por Cristo Jesus, agora nós podemos dessa maneira olhar para a graça de Deus, pela sua grandeza e louvar ao seu nome. Mas, meus irmãos, eu queria deixar algumas aplicações finais. Em relação ao convite de louvor. Meus irmãos, de novo, a gente precisa criar a mentalidade de que a nossa vida inteira, por completo, deve ser uma vida de louvor. Crianças que estão aqui, a sua vida deve ser uma vida de louvor a Deus lá na sua casa, obedecendo aos seus pais. Adolescentes, a sua vida deve ser uma vida de louvor a Deus no seu testemunho naquela sua escola, na obediência aos seus pais. Jovens, a sua vida deve ser uma vida de louvor a Deus lá na sua empresa, lá na sua faculdade. Adultos, a sua vida deve ser uma vida de louvor lá no seu trabalho, na sua vizinhança. Idosos, a sua vida deve ser uma vida de louvor na sua casa e no tempo que você pode ter livre. Esse é um convite para todos. A segunda aplicação que eu quero deixar muito claro é, queridos, nós precisamos colocar esse louvor de maneira mais prática.
Deixa eu te falar um negócio, assim, que uma das melhores maneiras de você expressar o seu louvor é utilizar palavras para isso. Seja mais grato. Expresse a sua gratidão. Você já andou do lado daquela pessoa que só reclama, bicho? Sendo que o salmista está falando, ele está expressando com palavras o louvor dele a Deus, pela obra de Cristo. Faça isso por meio de palavras, por meio de orações. Meus irmãos, nós precisamos mudar isso. Você já parou para orar sem pedir coisas? Então você orar e começar a fazer uma oração declarando quem Deus é. Não é agradecendo, você não vai agradecer, você vai declarar quem Deus é. Esse salmo faz isso. Tenta fazer isso depois. Você vai ver a nossa dificuldade. Mas os salmos estão aqui para isso. Acho que a terceira verdade e a aplicação final, pensando nos salmos de declaração de louvor ao nosso Deus, meus irmãos, a gente precisa lembrar-se de quem Ele é, todos os dias. Esse é um conselho que eu dou para jovens, mas eu quero dar para a igreja como um todo. Muitas vezes quando a gente está passando por um pecado específico em nossa vida, a gente quer estudar livros de vida cristã, né, sobre aquele assunto. Então eu sou um cara orgulhoso, eu vou pegar livros sobre humildade. Esse é um conselho que eu dou para os irmãos. E os salmos nos ajudam a refletir nisso. É mudar o alvo do seu estudo. Comece a estudar mais sobre quem Deus é. Isso pode te ajudar na sua luta diária. E é por isso que nós, em todo tempo, nós podemos expressar: aleluia, louvemos ao Senhor, pois Ele é incomparável e gracioso. Aleluia, louvemos ao Senhor, pois Ele é incomparável e gracioso. Não há ninguém como o nosso Deus, e a graça dEle jamais se assemelhará, porque por meio da graça dEle, Ele nos enviou Cristo Jesus e nos pôs em local de honra para participar da glória futura com Ele. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom, gracioso e incomparável. Senhor, cria em nós um desejo de louvar o Senhor o tempo todo, com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas falas. Pai, nós queremos te louvar, porque não há ninguém como o Senhor. O Senhor reina acima de todos os céus. Pai, o Senhor é grande, não há nada que o Senhor não possa fazer, e nessa manhã já fomos constrangidos. Porque, Senhor, aquilo que para nós parecia impossível, o Senhor faz. Pai, o que para nós muitas vezes é difícil, uma nova vida, um coração de uma criança, o Senhor faz porque o Senhor é grande. Senhor, não há ninguém que se compara a Ti. Pai, que essa visão nos ajude nas nossas dificuldades, quando os problemas da vida aparecem. Pai, que jamais esqueçamos que o Senhor está conosco. E Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela graça que um dia nos alcançou e nos salvou. Obrigado pela obra de Cristo Jesus. E é por isso que nós queremos louvar o Senhor. É por isso que nós queremos declarar que o Senhor é tudo para nós. Que nós podemos ver a Tua mão nos céus, acima de todos os céus. Nós podemos declarar que o Senhor não está longe, mas o Senhor está perto. E é por isso que nós queremos louvar o Senhor nessa manhã.
E é isso que nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar vocês a se colocar em pé, para juntos cantarmos em resposta a esse texto pregado nessa manhã.